Como escapar da revolução genética? Um grande olá a todos, e hoje a gente está aqui então no nosso último vídeo da engenharia genética. Então a gente já falou sobre muita coisa até aqui, e eu quero pedir para vocês então deixar aqui nos comentários perguntas que vocês possam ter, coisas que vocês tenham pensado, porque eu vou fazer uma live essa semana, então respondendo as perguntas e fazendo alguns comentários adicionais, e eu gostaria muito que vocês participassem disso tudo, tá legal? Então vamos começar então com esse último vídeo, que a gente vai ver como vai chegar, então, essa revolução genética, como que a gente vai perceber quando estiver chegando, como que vai ser aplicada e como que a gente vai fazer para escapar disso. Por que eu falo de revolução genética? Só para explicar aqui o título. É uma revolução porque vai ser uma mudança rápida na sociedade através da concentração de poder. Como a gente viu no último vídeo, então tem vários mecanismos de poder que estão dentro das técnicas de engenharia genética e, como a gente já viu, as pessoas que detêm das tecnologias são as pessoas que vão ter o maior controle e o maior poder. Então vai existir uma concentração de poder para as pessoas que têm as técnicas de engenharia genética. E como vai ser uma mudança rápida, aí então está o termo revolução. Tá? Uma mudança rápida na sociedade através da concentração de poder. Então, primeiro de tudo, eu não quero que esse vídeo ou que essa série assuste vocês. Tá? O meu intuito não é que vocês fiquem assustados com isso do que a gente está falando, mas sim que vocês pensem, então que vocês comecem a refletir sobre assuntos que são perigosos. Tá? Até porque é um assunto que vai ser mais para o futuro, né? Não vai ser uma coisa tão próxima. Então, eu não tenho dúvida de que os meus filhos vão ser muito mais afetados por isso do que eu. Porque ainda vai demorar um pouco para aplicar isso tudo. Mas, se vocês se preocupam com o futuro da sua família, e se vocês querem o melhor para os seus filhos, é importante que vocês comecem a pensar já hoje sobre isso. Porque no momento que chegar, talvez seja tarde demais para a gente fazer as considerações. Então agora é a hora da gente começar realmente a pensar nessas questões de engenharia genética do futuro. Mas eu não quero que ninguém se assuste, tá? Eu não quero que ninguém saia daqui apavorado, achando que o mundo vai acabar, porque não é bem assim. A gente está só se prevenindo aqui para que o pior não aconteça. Então como é que eles vão fazer com que a gente ache que as coisas da engenharia genética são normais? Como assim? Bom, a gente viu em vários vídeos que tem várias elites preocupadas em financiar e desenvolvendo técnicas de engenharia genética. E a gente já entendeu as relações de poder no último vídeo que estão envolvidas nisso. Então, como é que eles vão fazer, agora que eles estão gastando dinheiro nisso, e eles estão realmente conseguindo fazer técnicas e fazendo avanços nessa área, como é que eles vão realmente conseguir aplicar isso na sociedade? Como é que as pessoas vão comprar isso? Então a forma que eles vão fazer isso é através de técnicas de engenharia social. Tá? O que é isso? Eles vão introduzir ideias que vão mudar o nosso senso de realidade para a realidade deles. Então a gente vai ter uma mudança no nosso paradigma de realidade e vamos aceitar coisas que não são normais como se fossem. E nisso eles vão incapacitar a nossa capacidade de raciocínio individual, porque a gente vai estar pensando da mesma forma que eles, e não por nós mesmos. Então a primeira forma que a gente vai conseguir detectar uma dessas técnicas de engenharia social é através da televisão, então através de filmes e de séries. Então a gente vê o filme, por exemplo, Gattaca, que é do final dos anos 90, que fala exatamente sobre isso, então sobre essas questões de engenharia genética. E eu vi bastante no comentário que o pessoal colocou que esse filme realmente é isso aí. Eles estão fazendo isso como uma técnica de engenharia social. E a série que está no momento agora é o Black Mirror, né, que fala muito sobre esse tipo de questão. Então qual é a influência que a televisão vai ter sobre nós? Bom, tem várias coisas que dá para falar sobre isso e é um tópico realmente muito extenso. Mas o principal que a gente tem que entender é o seguinte: nós seres humanos, nós precisamos nos acostumar com ideias. Tá? A gente nunca vai comprar uma coisa extrema e radical de cara. Tá? A gente precisa se acostumar com isso. Então, eles criam esse gênero chamado de ficção científica, que vai mostrar um mundo da ficção científica, então como se fosse uma coisa inimaginária, como se fosse uma coisa absurda. E daqui a pouco a gente começa a ver que essas técnicas que a gente vê, então essas realidades que a gente vê no filme de ficção científica, eles vão entrando para filmes normais. Então, eles começam como se fosse uma coisa absurda e vão mostrando como coisas mais normais. Até o ponto que os filmes já começam a mostrar isso como se fossem coisas normais. Então, eles vão integrando essa realidade alternativa deles dentro da nossa realidade. A ponto de que o nosso cérebro, sem perceber, já comprou a ideia como uma coisa normal. E a gente não se dá conta disso. Então isso é um esforço para ir arando o terreno da nossa mente. Então, eles vão introduzindo essas ideias na nossa mente a ponto que vai ficando normal. E aqui, a gente vai entrar no segundo ponto, que é a técnica, em inglês, foot in the door,
Então, em português, seria a técnica do pé na porta. O que significa isso? Como eu falei, a gente não gosta de mudanças radicais. Então, quando tu quer convencer uma pessoa de algo muito grande e muito radical, tu primeiro convence ela de uma coisa pequenininha, e depois de mais uma coisa pequenininha, e depois de mais uma coisa, e mais uma coisa, sempre com consistência, até que chega num ponto que a pessoa aceitou uma coisa que jamais seria imaginável aceitar se tu desse de cara. Então, como é que eles vão fazer isso? Bom, a discussão ela vai começar na escala da moralidade e da economia, das doenças. Como assim? Eles vão dizer o seguinte: nós agora temos tecnologias que vão fazer com que tu possa ter um filho saudável, que não tenha doenças. Então, isso vai ser imoral da tua parte, podendo ter um filho saudável, tu escolher ter um filho que possa nascer com doenças. E, além disso, eles vão dizer o seguinte: é muito custoso tu cuidar de um filho que tenha doença. Então, vocês vão estar gastando mais dinheiro com isso e não vai ser eficiente, tanto para a tua saúde privada, como para a saúde pública, então para a conta do governo. Então eles vão jogar esses dois argumentos, da moralidade e da economia, ou seja, do custo de ter alguém doente, para dizer o seguinte: vocês têm que aceitar essas técnicas para não ter filhos doentes. Muito que bem, até aí a gente já viu que tem até uma certa lógica no que eles estão falando, mas aí eles não vão parar por aí. Essa vai ser a primeira técnica para a gente começar a comprar as técnicas de engenharia genética. Depois disso, vão começar a vir questões, por exemplo, se tu pode ter um filho inteligente, por que tu vai ter um filho burro? Se tu pode manipular o QI estimado do teu filho para ser alto, por que tu vai te contentar com uma criança que nasceria com um QI médio, digamos assim? Então, nisso, eles vão dizer, se tu pode ter um filho mais alto, por que tu vai escolher ter um filho que seja mais baixo? E com isso, a brincadeira de Deus vai se tornando a realidade. Ou seja, se tu pode selecionar um filho para não ter uma doença, então por que tu não pode selecionar um filho para ter um QI mais alto? Para ter qualidades que tu acha preferível? Só que aí a gente entra não só na questão de que primeiro a gente está tirando uma doença e agora a gente está manipulando, ou seja, adicionando traços, selecionando traços que a gente prefere. Ou seja, extrapola, tá? E extrapola muito. E vai chegar num ponto que as pessoas que aceitaram a ideia de não ter filhos doentes, ou seja, que aceitaram fazer fertilização in vitro e modificar geneticamente o embrião para que não nasça com doenças, essas pessoas elas vão estar muito susceptíveis a mudar tudo. Vai chegar num ponto que tudo vai ser escolhido. E eu já vi uma foto no livro que eu li que é justamente um aplicativo, como se fosse um Tinder da vida, que tu vai dando match nos embriões que tu quer. Ou seja, tu vai poder escolher tudo o que tu quiser. Até propensidade para a profissão que teu filho vai ser. E eu não quero entrar em questões filosóficas, tá? De tirar, por exemplo, a beleza da vida, ou de manipular, de não estarmos no nosso terreno. Eu acho que vocês têm que pensar nisso por conta própria, todo mundo tem a capacidade de pensar, e todo mundo vai tirar a sua opinião, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente não pode cair nessa técnica, tá? A gente não pode cair nessa tática. Se vocês escolherem ter filhos que não tenham doenças, tá? O que é justo, tá? Todo mundo tem o direito de poder fazer isso. Saibam que não é porque vocês fizeram isso que vocês também têm que ir um passo adiante, tá? Então fiquem espertos nessa questão de que não é porque vocês manipularam o primeiro passo que vocês têm que manipular ad infinitum, tá legal? Mas, digamos que vocês se recusam a fazer, digamos que vocês não querem entrar nesse mundo da engenharia genética. Como é que vocês vão sobreviver se todo mundo estiver fazendo? Bom, aqui nós temos uma questão bem interessante, tá? Eu não posso dizer, com certeza, se o governo vai forçar, tá? Eu acho que vai ser muito forte um governo realmente impor isso, mas como eu já falei, é a minha geração que vai estar no poder no futuro, então nada se sabe. Mas o seguinte, vocês têm que pensar a questão do que vocês precisam. Vocês precisam de comida, vocês precisam de uma casa, de uma família, medicamentos, né? Vocês precisam de certas coisas, então a gente precisa da sociedade para algumas coisas, mas não para tudo, né? Então comecem a pensar nessa questão. O que vocês preferem? Será que vocês precisam da sociedade? Será que não existe uma outra forma de fazer dinheiro para conseguir as coisas da sociedade, como remédios, alguns alimentos que vocês não conseguiriam plantar em casa? O que vocês conseguiriam fazer? Vocês conseguem fazer algum dinheiro que dê conta de comprar esse tipo de coisa e que vocês não precisem da sociedade para outras coisas? Entenderam? Então pensem no que vocês precisam, tá? No que é necessário para vocês. E aí vocês vão pensar o seguinte: será que eu preciso da sociedade a ponto de dar os meus filhos para serem geneticamente modificados? Mas digamos que o governo não faça como lei que tenha que ser geneticamente modificado e que simplesmente os seguros cobrem mais caro caso não seja.
tá? Que é o que eu particularmente acho que vai ser, porque eu ainda tenho um pouco de fé na humanidade, tá? Então digamos que tu não seja obrigado a isso. Ainda vai ter um segundo fator, que é muito importante e que as pessoas se esquecem, que é o seguinte: a polícia, ela não é a forma mais eficaz de controle. A forma mais eficaz de controle são os grupos sociais. Os teus amigos são as melhores formas de controle. Se a polícia vem pra tua casa, bate na tua porta e te impõe uma coisa, isso é uma questão séria, tá? É uma questão de controle, mas eles não conseguem fazer isso com todo mundo, porque eles não dão conta. Eles não têm informação para todo mundo e eles não têm força, porque simplesmente não dá para fazer isso. A polícia não tem a força de realmente controlar toda a população, tá? Então, o que eles fazem? Eles vão usar os grupos sociais para influenciar vocês e julgar vocês. Então, pensem o seguinte: como é que vocês vão se sentir se vocês escolherem conceber os seus filhos por meios naturais, ou seja, pelo ato sexual, e os amigos de vocês vierem para vocês ficarem julgando vocês porque vocês tiveram um filho com doença e vocês puderam evitar isso e não quiseram? Então, a questão aqui é a seguinte: São Tomás de Aquino já definia a amizade como pessoas que querem as mesmas coisas que você e rejeitam as mesmas coisas que você. E o que isso significa? Significa pessoas que têm os mesmos valores, que têm os mesmos objetivos na vida que vocês. Seja a salvação da alma, seja construir uma família feliz, seja o que for, tá? Vocês têm que ter um objetivo em comum e vocês têm que trabalhar juntos nisso. E não esquecer que só Deus pode julgar, tá? Então aqui vocês têm que pensar o seguinte: as amizades de vocês apoiariam vocês se vocês, na livre consciência de vocês, tivessem pensado nessa questão, chegado em X conclusão e dito: é isto que eu quero para a minha família e eu quero o bem da minha família. Se os seus amigos, assim como vocês, quiserem o bem da sua família e eles souberem que vocês querem o bem da família de vocês, eles não vão julgar vocês. Mas se vocês tiverem amigos superficiais, se vocês estiverem num grupo social que vai julgar vocês, então vocês vão estar sendo policiados 24 horas por dia. E isso vai ser o grande policiamento do futuro. Então, cerquem-se de amigos que vocês sabem que vão apoiar vocês, independente do que, porque vocês querem as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas, tá? E o último ponto, que é muito importante, é o seguinte: os filhos de vocês vão sofrer isso mais do que vocês. Os meus filhos vão sofrer isso mais do que eu. Os netos de vocês, tá? O futuro da nossa geração é quem vai sofrer mais com isso. Então mantenham um diálogo com seus filhos, com seus netos sobre isso. Falem com eles sobre isso. Conversem com eles sobre isso e tentem mostrar para eles que a realidade vai muito além da realidade do consenso científico, da comunidade científica. Que existe muito mais a vida do que isso. Porque se vocês derem essa função para o professor da escola ensinar os seus filhos, eles vão cair nessa. E tudo que vocês estão pensando e considerando em relação à engenharia genética vai pro lixo. Se vocês não educarem os seus filhos, se vocês não cuidarem dos seus filhos e considerarem isso com eles, se vocês não fizerem eles pensarem por conta própria sobre isso, mas por conta própria eu digo o seguinte: sem a influência de colégio, sem a influência da sociedade, sem a influência das técnicas de engenharia social, para eles considerarem a realidade deles e o conhecimento deles, se vocês fizerem isso, eles vão saber como lidar com a situação. Tá? Agora, se vocês simplesmente considerarem vocês essa pergunta e não conversarem com os seus filhos sobre isso, então acabou. Tenham esse diálogo com as futuras gerações, porque são eles que vão sofrer mais com essa questão toda. Então, vamos fazer uma pequena revisão de tudo que a gente viu. As técnicas de engenharia genética, elas estão crescendo muito e elas vão possibilitar coisas que a gente jamais imaginou no futuro. E vai ser muito fácil para a gente cair nelas. E a sociedade vai, aos poucos, fazendo a nossa cabeça para que a gente aceite isso. Então, o meu propósito com esses vídeos é o seguinte: eu não quero que vocês escolham X ou Y. Eu quero que vocês tenham a capacidade de entender que existe sim forças querendo nos influenciar e que a gente tem que pensar por conta própria nessas questões. Então, é o seguinte: fiquem atentos na televisão, fiquem atentos nas formas de propaganda da engenharia genética. Fiquem atentos nas implantações de, por exemplo, curas de doenças. E fiquem atentos no limite disso. Ou seja, qual é o limite que a gente vai chegar da engenharia genética. Eu não estou dizendo que ela é completamente ruim, mas tem potencial de ser uma catástrofe. Então, pensem qual é o limite do uso dela. Terceira coisa, vocês precisam da sociedade para quê? Como é que vocês conseguem viver autossuficientes? Se num futuro hipotético a sociedade obrigar que vocês façam isso, vocês teriam os meios de se livrar disso e de não fazer parte, então, dessa sociedade? As relações sociais de vocês vão apoiar vocês nessa causa?
Porque, gente, tem gente no mundo que pensa como vocês. E tem gente no mundo que tem os mesmos objetivos que vocês. Então, se a resposta de vocês para minha pergunta for não, procurem essas pessoas. Tá? Não interessa o quanto vocês simpatizam com alguém, o quanto essa pessoa é perto de vocês ou quanto a pessoa ajudou vocês. Se as pessoas não querem o mesmo que você, não adianta, isso não é amizade. E último ponto então, tenham um diálogo com os filhos de vocês sobre isso. Não deixem esse assunto morrer na praia, tá bom? E agora, então eu vou relembrar vocês a botarem aqui nos comentários, tá? As perguntas que vocês possam ter ou comentários que vocês tenham sobre isso para a live que eu vou fazer nessa semana, que vai ser muito útil e vai ajudar bastante, eu acho, a todo mundo, perguntas sobre esse assunto, tá? Então, gente, foi um prazer ter vocês aqui comigo. Eu gostei muito de conversar com vocês sobre esse assunto. Ele é muito importante, eu acho que vocês entenderam isso. E eu espero que vocês tenham gostado bastante do trabalho que eu botei aqui. E que vocês tenham conseguido, então, ter uma ideia legal do que é esse assunto da engenharia genética e de como lidar com ele nos próximos anos. Tá legal? Então, de novo, um muito obrigado a todos por terem acompanhado e por estarem ajudando aqui. E eu desejo para todos vocês, então, uma capacidade muito grande de pensar e refletir por vocês próprios sobre essa situação toda que está vindo no futuro, tá bom? Um grande abraço a todos, então, e até o nosso próximo vídeo.